Então, pessoal, eu vou falar sobre a ablação de FA, mas principalmente focado como um tratamento de primeira linha, porque realmente uma das coisas que evoluiu mais na eletrofisiologia foi a ablação da fibrilação atrial. E os resultados que a gente consegue atualmente estão cada vez melhores e já chegou num ponto de conseguir oferecer para o paciente como primeira linha. Esse meu conflito de interesse não tem relação com a apresentação. Então, em 2020 foi apresentado o IST-FNET, que é aquele estudo que randomizou, buscando o tratamento do controle do ritmo mais precoce do que deixar o paciente em fibrilação atrial. E o que se mostrou é que o endpoint era a morte cardiovascular, AVC, hospitalização por insuficiência cardíaca e síndrome coronariana aguda, e que se mostrou que se a gente tenta controlar o ritmo, a gente busca fazer uma intervenção não só anticoagular, e a intervenção é dar remédio, controlar a resposta, tentar fazer cardioversão e a ablação, isso traz um benefício nessa redução de eventos combinados. E a ablação de fibrilação atrial, diferente do AFIRM, que foi lá em 2002, que comparava o controle do ritmo com o controle da frequência, no ICF-NET, 20% dos pacientes tinham recebido a ablação de fibrilação atrial, então a ablação teve um papel importante para essa redução de eventos combinados nessa população. E de onde vem? Qual o conceito da ablação? A ablação teve o grande boom da ablação de fibrilação atrial foi a partir de 1998, quando o Michel Aissaguer demonstrou que a fibrilação atrial vinha das veias pulmonares. Então, existiam gatilhos nas veias pulmonares que essa atividade muito rápida acabava levando à degeneração do átrio e à ocorrência da fibrilação atrial. E fazer, então, o isolamento elétrico dessas veias pulmonares teve um papel no controle. É óbvio que lá no início as ferramentas para fazer isso eram muito diferentes, inclusive as técnicas eram diferentes. Se fazia ablação dentro da veia e isso provocava estenose de veia pulmonar, mas isso permitiu que a gente desenvolvesse a indústria, muito investimento da indústria também, e o conhecimento para a gente realmente conseguir tratar esses pacientes. E atualmente, como é que a gente faz a ablação de fibrilação atrial? Habitualmente é feito com um sistema de mapeamento eletroanatômico, existem dois, principalmente aqui no Brasil, esse é o sistema CARTO. Existe um catéter, esse é o catéter que a gente usa atualmente, que é o chamado catéter Pentaray. A gente vai passando por dentro do átrio e fazendo a construção da anatomia do átrio. Aqui são as veias esquerdas, aqui as veias direitas, e junto com isso ele faz também um mapeamento de voltagem, no caso aqui, que mostra quando o tecido está rosa, significa tecido saudável, quando o tecido está vermelho, significa ou a ausência de atividade elétrica ou um tecido cicatricial. Então, esse aqui é um paciente que tinha um átrio esquerdo totalmente normal, as 4 veias separadas, bem tranquilo o procedimento. E esse paciente é o paciente que mais se beneficia, e a gente indicar a ablação precoce nesse paciente, antes de ter todo aquele remodelamento, é o paciente que vai se beneficiar bastante. E como é que a gente faz, então? A gente tem o catéter de ablação e a gente vai fazendo as aplicações ponto a ponto ao redor dessas veias pulmonares. Existe também a crioablação, que é colocar um balão e congelar ao redor dessas veias pulmonares, tá? Mas a gente faz mais a ablação por catéter, e eu acho que é a tecnologia que está mais consolidada. Então a gente vai aplicando ponto a ponto, a radiofrequência, óbvio que aqui está numa velocidade acelerada. A gente faz circundando as veias pulmonares, tá? Para criar então uma barreira. Essa é a veia direita, a gente está fechando o isolamento da veia direita. Aqui fechou o isolamento. Quando tem o isolamento, a atividade do átrio não chega na veia e a atividade da veia não chega do átrio. Agora aqui a ablação da esquerda, a gente coloca o catéter nas veias. Eu gosto de fazer essa técnica de apoiar por dentro da veia e vai aplicando e vai rodando também da mesma forma aqui na direita. E como eu falei, essa evolução da tecnologia fez com que os procedimentos ficassem mais curtos. A gente demorava 5 horas, 6 horas, era um grande evento, uma ablação de fibrilação atrial. Hoje em dia se tornou um procedimento muito simples, que 1 hora e meia, 2 horas, 2 horas e meia, o ato mais cicatricial um pouco mais,
mas a gente consegue, então, fazer esse procedimento de uma maneira bem mais simples. Aqui atrás, vocês podem ver que as cores das bolinhas estão tão diferentes. Deixa eu ver se tem como parar, que não tem como parar. Um dos problemas da ablação da fibrilação atrial é que o esôfago ele fica atrás. Então, uma das complicações é o esôfago e também se desenvolveu estratégias para prevenção das lesões esofágicas, que é aplicar numa potência menor, um tempo menor. Você pode ver que as bolinhas ficam mais claras e monitorizar a temperatura esofágica e fazer a ablação. E qual o resultado, então, da ablação da fibrilação atrial? Os primeiros resultados que tinham a primeira indicação de diretriz eram pacientes que eram refratários às drogas antiarrítmicas. Então, esse aqui é um estudo de 2010, um dos estudos, dos vários estudos multicêntricos de ablação de fibrilação atrial, que comparou, então, pacientes que já tinham falha da droga antiarrítmica, então não é a primeira linha, não, ele tentou a medicação, e foram submetidos à ablação. E o que mostrou? Que a taxa de recorrência é muito menor, tá? De endpoint combinado, arritmia atrial e qualquer arritmia atrial. Então, quando o paciente já falhou a droga antiarrítmica, eu não tenho dúvida de que a ablação é o melhor, porque ele já falhou, o remédio já não está controlando e a ablação tem esse papel. No início, a diretriz era a falha de uma droga antiarrítmica, um AC, um A, um C, que é a propafenona, principalmente a propafenona ou sotalol, ou 3. Se falhasse, passava para a amiodarona, e se passasse para a amiodarona e falhasse, aí iria para a ablação. Hoje em dia, depois até virou como alternativa a amiodarona, e hoje em dia, e que eu vou mostrar aqui para vocês, essa talvez até antes do remédio, ou logo que inicia o remédio. E por que tem esse benefício? Esse aqui é um estudo clássico do Roy. As drogas antiarrítmicas falham. A mildarona, que é a melhor droga antiarrítmica, vocês podem ver que ao final de 2 anos, 50% dos pacientes vão ter recorrência da fibrilação atrial. A propafenona e sotalol, 70%, 80%. Então, a grande questão é isso. As drogas antiarrítmicas acabam tendo um papel limitado, e até por isso que também se desenvolveu tanto a ablação da fibrilação atrial. A gente tinha uma ideia quando vier o Cabana foi um estudo que foi publicado também, foi apresentado em 2018, publicado em 2019, que era um estudo que foi patrocinado pela NIH, organizado pela Mayo Clinic, que eles então fizeram o AFIRME, que é comparar o controle do ritmo com o controle da frequência cardíaca, só que dessa vez com ablação. Então, um grupo recebia ablação por catéter e outro grupo recebeu o tratamento antiarrítmico, e eles queriam avaliar endpoint duro, principalmente mortalidade. Só que o grande problema do Cabana é que a taxa de crossover foi muito alta. Muitos pacientes que foram randomizados para o tratamento clínico receberam a ablação, então acabou ficando quase comparar a ablação com 30% de ablação com ablação. E o que o Cabana mostrou? No Intention to Treat, que é o paciente para qual grupo foi randomizado, não teve diferença estatística, não teve diferença, mas os pacientes na análise per protocol e os pacientes que receberam a ablação, eles tiveram uma redução significativa, mas acabou sendo uma limitação desse estudo essa taxa de crossover. Lembrando, o Cabana não é ainda um estudo de primeira ablação como primeira linha. Pacientes que já estavam usando remédio foram então encaminhados para ablação. E essa aqui é a taxa de recorrência, ao redor de 60% dos pacientes livres de recorrência com a ablação, e 40% no grupo droga antiarrítmica. Esse aqui é um estudo bem recente, publicado esse ano, que lembra que eu falei, em 98, o Iceguer identificou o papel das vezes, começou a fazer ablação. Então, ao redor de 2002, 2004, foi o grande boom que começou a ter mais os casos. Então, a gente já tem 15 anos. Esse aqui é um estudo que mostrou, então, o segmento desses pacientes, também não primeira linha, muitas vezes com uma tecnologia muito mais limitada, que esses que têm 15 anos aqui,
A tecnologia utilizada foi muito pior do que existe atualmente e a gente vê, principalmente nos pacientes com fibrilação atrial paroxística, um controle muito interessante após a última ablação, ao redor de 70% livre de fibrilação atrial, mesmo nesse segmento de 16 anos. E o que é interessante também, isso aqui ele dividiu em grupos de anos, 2003, 2005, 2006, que são mais ou menos as eras da ablação. E até outro dia eu vi uma aula, a ablação de FA 2.0, talvez seja até a ablação de FA 3.0, essa fase que a gente está agora. Além do resultado melhorar, a taxa de complicação também reduziu, porque o material melhorou, os médicos começaram a ficar mais experientes. Então, com tudo isso, realmente surge essa ideia de oferecer como primeira linha, logo que já faz o diagnóstico, já pensar na ablação. E o que a gente tem, então, como primeira linha? Tá. Os primeiros estudos são estudos mais... existem estudos antigos, principalmente para pacientes com fibrilação atrial paroxística. Esse aqui é o RAFT, que foi publicado em 2005. Mostrou, vocês podem ver que é um número pequeno e com resultados até excelentes, não a realidade nossa, mas com quase 90% de nível de recorrência. Tá? Então, já mostrando, sim, que pode ter um papel. Lembra que eu falei para vocês, quanto antes, quanto o ato menos remodelado, melhor é o resultado, porque é mais dependente do trigger, que é o que melhor a gente faz, que é isolar a veia pulmonar. Quando começa a ter remodelamento, acaba ficando um pouco pior. Mas, então, aqui é uma primeira informação mostrando já uma diferença e com resultados ótimos. Mas o grande estudo, e o estudo mais importante daquela época, é o MANTRA. O que o MANTRA mostrou? Foi a ablação também, como primeira linha, utilizando drogas, o outro grupo, o droga antiarrítmica. E o que mostrou? Que existe sim uma taxa de recorrência, tá? Esse aqui são os pontinhos de episódios de fibrilação atrial. Aqui é o número de dias com fibrilação atrial, mas a taxa de eventos é muito menor. Então, o que a gente vê aqui, ó, a taxa de eventos sintomáticos foi muito menor, qualquer ablação de fibrilação atrial foi muito menor e os pacientes ficaram mais sem FA. E outro ponto que é importante, porque a droga antiarrítmica também não é livre de efeito colateral, principalmente a mildarona. A mildarona, no longo prazo, tem muito efeito colateral. Propafenona, para paciente coronariano, para idoso, é uma droga que realmente não é muito confortável de usar. Então, só de também poder usar menos droga antiarrítmica, acaba tendo papel. E sem falar na anticoagulação, embora existam algumas evidências que a ablação reduz trombo, reduz evento embólico, ainda não é talvez mude para o futuro, ainda não é uma recomendação da ablação para reduzir evento embólico. Mas esse papel na redução de burden, redução de eventos sintomáticos e redução de drogas antiarrítmicas já vem lá desde o MANTRA e sim tem um papel nessa primeira linha. O RAFT-2 evoluiu, então, como eu falei, foi evoluindo, também mostrou os mesmos resultados. O problema do RAFT-2, e foram um estudo com 120 pacientes, que a taxa de complicação foi alta, então isso deu uma freada. Foram 4 casos de tamponamento em 120, que dá quase 13,5%, quase 4%. E não é a taxa de complicação que a gente observa. Eu já fiz nossos levantamentos, eram 1,2 lá por 2010, 2012. Atualmente a taxa de tamponamento é 0,7%, então vem reduzindo. E essa taxa do RAFT-2 foi alta e isso deu uma freada na ablação como primeira linha. E aí, vocês podem ver que passaram vários anos, então foi 14, aí veio 21, chegou a crioablação, que é aquele que eu falei que é do balão, a gente coloca o balão ao redor da veia, faz o congelamento, faz o isolamento com o balão, e a vantagem do balão é que a curva de aprendizado para fazer a crioablação acaba sendo bem mais curta, é um procedimento tecnicamente mais fácil, e acaba sendo também um pouco mais rápido. Então, ficou isso. O problema era a complicação. Sem dúvida tem um papel, mas se eu tenho uma taxa de complicação com tamponamento 13,5%, se eu fizer procedimentos que sejam mais simples, com melhor taxa, com menos complicações,
pode ter. Então foi essa linha, agora que eu vou mostrar daqui para frente, o que tem é com a crioablação. O STOP-AF foi um dos estudos que mostrou uma diferença significativa na recorrência de fibrilação atrial. Tá? O EARLY-AF é um outro estudo de crioablação também que mostrou os mesmos resultados, um pouquinho mais de recorrência aqui, mas isso depende também muito da população incluída nesses estudos. O CryoFirst foi outro estudo, esse aqui é mais recente também, mostrou então que os pacientes que foram submetidos à crio ficaram 82% livres de recorrência contra 67%. E o que é importante, não teve eventos adversos sérios. A grande complicação da crioablação é paralisia frênica, mas existem técnicas de monitoramento do nervo frênico durante a aplicação e também acaba ficando muito, muito tranquilo. E com isso voltou a ter um boom essa hipótese de oferecer como primeira linha. Essa aqui é uma meta-análise, que também é publicada em 2021, com esses estudos todos que eu mostrei. Então, eles encontraram NNT de 5 mostrando para a manutenção do ritmo sinusal desses pacientes. Tanto a arritmia sintomática e hospitalização também foi reduzida nos pacientes que foram submetidos à ablação. E nessa meta-análise que eles fizeram, então, um pool das complicações, o que se viu é que foi baixa. Vocês podem ver, foi 0,5 de complicação vascular, porque hoje em dia a gente faz a punção guiada por ultrassom, não faz mais a punção às cegas como fazia antes. O derrame pericárdico, porque o balão acaba tendo menos manipulação, mas como eu disse, 1,13 é uma taxa também da ablação por radiofrequência. Paralisia frênica, que é um problema, mas ainda é baixo. Então, vocês podem ver, e as drogas antiarrítmicas também não estão livres. Tem bradicardia, tem flutter 1:1 com a propafenona. Então, vocês podem ver que não teve, oferecer como primeira linha, não teve um grande aumento de eventos adversos com uma melhora muito clara e evidente da manutenção do ritmo sinusal. E aí o que falam as diretrizes? As diretrizes, como eu falei no início, elas foram evoluindo. Antes era só se o paciente falhava a mildarona, depois disso passou a ser uma alternativa à mildarona. Hoje em dia, baseado na escolha do paciente, pode ser oferecido como primeira linha, ainda 2A, mas como eu disse, com essas novas evidências, cada vez mais a tendência é expandir essa indicação. A tecnologia foi evoluindo e essa evolução da tecnologia ainda continua acontecendo. A gente está só num momento curto de toda a evolução, mas que muita coisa aconteceu. Então, a primeira ablação, aí as diferentes técnicas de ablação, chegou a crio, os estudos também, eu não falei por questão de tempo, mas na insuficiência cardíaca tem um papel também muito claro, e vem novas energias que estão chegando. Uma delas é a Pulse Field, que deve chegar no Brasil o ano que vem, esse ano ainda ou o ano que vem, que também está mostrando ser muito promissor e principalmente tendo segurança. Esse aqui é a técnica atual que a gente faz, que é aquele do pontinho mais vermelho, que isso se chama Ablation Index, o SurePoint. E quando se utiliza essa tecnologia, que ele consegue mensurar a qualidade da lesão, a gente consegue, na verdade esses estudos mostraram taxas de livre de recorrência até acima de 90%. Tá? Esse aqui é um registro americano utilizando essa mesma tecnologia do Ablation Index, catéter com sensor de contato, catéter irrigado, que mostrou, então, essa taxa livre de recorrência de 76%, 93% dos pacientes livres de eventos sintomáticos de fibrilação atrial e uma taxa baixíssima de complicações, fistulato esofágico, estenose de veia pulmonar. Então, acaba ficando... como eu disse, essa evolução acabou, sim, contribuindo para cada vez ficar mais precoce a evolução. E o Pulsed Field Ablation é uma técnica que, ao invés de usar a radiofrequência, usa um choque, a mesma
que tinha no passado como é que chamava? Fulguração, que fazia um choque com alta energia e isso levava a uma lesão celular. A pulse field são choques de alta energia, mas duração de pulso muito curta em impulsos. Vocês podem ver aqui, essa aqui é a foto que eu tirei quando eu estive lá em Portugal vendo, está por chegar no Brasil. Então, com isso, a gente consegue a mesma lesão que conseguia com a radiofrequência, com uma segurança maior, porque essa energia acaba sendo específica do tecido. E o grande medo que a gente tem atualmente é a fístula esofágica, a estenose de via pulmonar, e com essa energia, essa complicação fica excluída. E o que já tem, então, dos primeiros estudos, e aqui é o registro que foi publicado já esse ano, a Europa já é utilizada, nos Estados Unidos como estudo clínico, no Brasil a gente deve receber, como eu falei, fim do ano, início do ano que vem, também mostrando taxas de livre de recorrência bastante interessantes, principalmente para paroxístico, mas mesmo pacientes com fibrilação atrial persistente, ao redor de 70% livre de recorrência. Então, para concluir a aula, como eu falei, era mais curta, a gente está aberto se vocês quiserem fazer perguntas. A minha percepção é que a ablação como primeira linha é a primeira linha do tratamento com fibrilação atrial, sim, tá? Por tudo que eu mostrei aqui para vocês. Entretanto, tem que ter alguns cuidados e algumas observações. As diretrizes recomendam como opção do paciente. Então, se o paciente quer, um jovem, 40 anos, muito comum atleta que é bradicárdico, não quer usar remédio, esse paciente já nos procura, já querendo fazer a ablação como primeira opção. Então, já existe uma recomendação pelas diretrizes como opção do paciente. O tratamento precoce foi relacionado a menos recorrência e menos eventos cardiovasculares, tá? O meu primeiro slide lá, o IST e FNET, então, oferecer um tratamento precoce traz um benefício para o paciente. Estudos clínicos e meta-análise demonstram benefício na ablação em comparação ao tratamento medicamentoso para o controle do ritmo. E também, eu acho que esse é até o ponto principal, a decisão também depende desse risco de complicações e o risco-benefício tem muita relação com a experiência do grupo. Então, eu não sei de onde vocês são, mas acho que ter grupo, e isso é muito claro, grupo de grande volume tem melhor resultado e menos taxa de complicação. Essa evolução de CRIO, Pulsed Field Ablation, talvez vá expandir para grupos com menos experiência, mas é muito importante na decisão de oferecer como primeira opção para o paciente, ter esse contato com o grupo que faz ablação, compreender o resultado de quem faz, né? Realmente, o resultado é bom ou não, esse grupo eu mando, tem muita complicação, seguraria, mas esse é um ponto importante na decisão. E as coisas estão evoluindo, como eu falei, a evolução da tecnologia vai tornar o procedimento mais seguro, vai tornar mais possível pessoas menos experientes a fazer a ablação, e isso vai, sim, acabar tornando-se mais fácil indicar a ablação como primeira linha. Obrigado pela atenção de vocês.